uma tarde de trabalho aqui na nossa Fraternidade Espírita de Aldeia, né? Agradecendo a todos que estão aqui para ouvir a nossa palestrante, Sueli Werthauser. Então, antes de nós começarmos a palestra, eu vou convidar todos agora para nós fazermos a nossa prece inicial. Fechando os nossos olhos, vamos nesse momento nos acalmarmos, estarmos em sintonia com a espiritualidade maior, com todos aqueles trabalhadores do mundo espiritual que estão nos acompanhando neste momento. Agradecemos ao Mestre Jesus por mais esta tarde de aprendizado, de escuta, de reflexão. Agradecemos por podermos estar aqui, podermos ouvir a nossa palestrante. Permita, Senhor, que todos nós sejamos intuídos, sejamos esclarecidos e possamos acompanhar e aproveitar ao máximo todas as palavras que vierem para nós, que nós aguardemos na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. E assim, querido Mestre Jesus, queridos irmãos espirituais, trabalhadores da fé, pedimos permissão para darmos por aberto a palestra de hoje. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Passamos então agora para a Sueli para falar conosco sobre reencarnação e justiça. Justiça, né? Por favor, Sueli. É que eu acho que no dia que a humanidade compreender a reencarnação, tudo vai melhorar. Tudo. Eu acho que a reencarnação é um conhecimento básico. Ela permite você entender o que lhe acontece, o que está acontecendo com os outros, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com fulano, mas não está acontecendo com ciclano. Então, eu acho a reencarnação, mas curiosamente, quando eu estudava no colégio de freira, o que eu não aceitava era a reencarnação. Eu não aceitava, porque eu achava que se eu tivesse tido outras vidas, eu haveria de ter pelo menos uma pequenina lembrança delas. Mas aí o tempo foi passando e eu fui lendo, né? É como o Kardec disse, mais os livros, entendi, André Luiz explica exatamente por quê, porque a gente não se recorda da reencarnação, mostra também que esse é um assunto premente aos mundos inferiores. Nos mundos superiores não é assim, nos mundos superiores recordamos sim, principalmente os traços mais marcantes da nossa encarnação anterior. Isso faz parte, não é porque Deus quer, e diz assim, você vai reencarnar, mas não vai lembrar de nada, não é Deus. Deus criou uma lei, segundo essa lei, quanto mais atrasado o planeta, menos os reencarnados recordarão as suas existências passadas. Aprendi uma porção de coisas assim. E comecei a ler, e fui lendo mais, fui lendo uma coisa que aqui eu também trouxe para vocês, o caso das crianças precoces, as crianças incríveis, com uma sabedoria extraordinária, e que nós cremos na justiça de Deus. E tudo isso nos levou a entender melhor a questão da reencarnação e finalmente aceitá-la. E depois de aceitá-la, eu me tornei mais feliz. Quando eu tenho algum problema, saúde, tenho problemas sérios, mas quando eu tenho algum problema, dói aqui, dói acolá, isso deve ser porque em outra existência eu devo ter feito isso, ter feito aquilo, né? Então, às vezes, eu talvez até exagere. Eu tenho graves problemas no fígado. Aí eu penso, essas células trouxeram lembrança de uma existência em que, de certo, eu bebia muito. Então, as células guardaram essa coisa, essa infração, é uma infração à lei. Tudo que você faz demais já é uma infração à lei. E eu reencarno, então, com uma fragilidade
né, no fígado. Eu comecei a tirar fazer essas relações. Eu acho que isso me ajuda a viver melhor. Mas vou contar para vocês hoje uma história real. Ela é real. Então, para quem gosta e quer saber, Sabe na Fé, tem esse livro. Chama-se, deixa-me ver. Não é isso. Reencarnação e Vida. Lembrei. Amália Domingo Soler. Lá na Fé tem. Não é dos novos, viu, gente? Está acontecendo uma coisa muito interessante no movimento espírita. As pessoas procuram muitos livros de novos autores espíritas. Esquecem os vanguardeiros. Os trabalhadores da primeira hora, como esse, por exemplo, a Reencarnação de Gabriel Delano. Você lê mais esses livros? Você lê Leon Denis? Aí se vendo os novos, quando nós esquecemos dessa base extraordinária. Então, a Amália Domingo Soler era uma espírita espanhola e ela conversava com o guia dela. Quer dizer, ela não era assim, tete a tete, não era, como nós estamos aqui conversando. Ela tinha uma pergunta para fazer, escrevia aquela pergunta. Essa pergunta não era propriamente dela, mas dos missivistas, pois que ela recebia cartas de toda parte. Então, eles contavam casos terríveis ou casos muito lindos, que eles tinham assistido na sua cidade. Escreviam para ela e diziam, se for possível, pergunta ao seu guia por que isso aconteceu, ou por que isso está acontecendo. Ela anotava, então, qual era a questão e ficava aguardando a resposta. Nem todas vinham como ela esperava, não é? Mas muitas respostas vinham, assim, completas, respondendo tintim por tintim aquilo que havia acontecido. Então, ela nasceu, veja só, ela nasceu em 1835 e recebeu essa carta de Yucatán, no México, em 1882. Esse homem foi visitar a cidade de Yucatán e lá contaram a ele um caso que ele não acreditou, né? Logo ao ouvir assim. Naquele tempo também era comum que os loucos ficassem presos dentro de suas próprias casas. Mas falaram para ele de um louco que vivia acorrentado há décadas. Então ele pediu para conhecer. Posso conhecer? E esse louco se encontrava na cidade, no nomezinho da cidade, mas a carta veio de Yucatán. É a história de Arcádio. Ele foi. Aí mostraram, a família morava numa casinha pobre e num tubúriozinho, numa choça, onde ficava o Arcádio, como se fosse uma outra casinha. Ele não morava com a família. Por quê? Porque destruía todos os móveis. Destruía tudo que ia parar nas mãos dele. Além disso, ele que tinha começado, dos 18 aos 20 anos, ele era normalíssimo. Era um jovem simpático, bonito, normalíssimo, dos 18 aos 20 anos. E aí começou a ficar, como o povo chamava, maluco. Mas aquele maluco pacífico. Pacífico, porque podia se conviver. Dizem que por causa de uma decepção amorosa. Você tem certeza? Com o tempo, então, aquela maluquice quase infantil foi se transformando, ele começou a ficar agressivo. Ele começou a colocar em risco a vida das pessoas. Toda a família dele era constituída por mulheres. Não havia homens na família, só mulheres. Começou a quebrar todas as coisas que via. Elas estavam sem saber o que fazer. Então apareceu alguém com uma sugestão e fizeram isso. No terreno, os terrenos geralmente eram grandes, era casinha em um grande terreno,
Então, naquele terreno, eles fincaram um poste muito forte e alto, em torno do qual eles fizeram a choça. E o Arcádio ficou acorrentado pelo tornozelo. É uma coisa primitiva de tornozeleira eletrônica. Ele ficou acorrentado pelo tornozelo, com uma corrente bem larga, que lhe permitia dar a volta por dentro do casebre todinho. Ele não ficava sem movimentos, não. Mas lá só havia uma rede. Era onde ele sentava e deitava-se. A rede ele não estragou. Mas a mesa que levaram, as cadeiras, as panelas, os objetos onde levavam a comida dele, tudo ele quebrava, acabava com tudo. Jogava em cima das pessoas. Violentíssimo. Gritava em altos brados. E daqui a pouco falava bem baixinho. Dia e noite. A ponto de deixar meio louco os moradores da região. Ele começou a fazer pergunta. Como é que vocês fazem a higiene dele? Não se faz. Não se faz. Não é possível. Empurra-se para dentro do local, vasilhames com água, que ele às vezes jogava sobre ele mesmo, talvez com calor, e isso era toda a higiene dele. Como se troca a roupa dele? Não se troca. Não se troca. Calça e camisa em frangos, deixando entrever nos rasgos uma pele peluda, como de troglodita, aqueles pelos grossos. Eis a vida desse homem. Para comer, eles chegavam na porta, colocavam recipientes inquebráveis com a comida, empurravam com paus e puxavam logo o pó. E pronto. E ele ficava lá para ele comer, ficava água, esperavam um momento em que pudessem ir, quando ele cansava, porque ele não dormia, ele desmaiava de exaustão. E tanto gritar e falar, gritar e falar, gritar e falar. Então eles corriam lá para recolher, para no dia seguinte botar de novo a comida. Essa era a vida dessas pessoas. Quanto tempo durou isso? Deixa eu ler aqui. 32 anos. 32 anos. O homem e as suas familiares sofrendo essa situação. Não havia alegria nenhuma naquela casa, não havia nada. Aí apareciam. Nunca ninguém pensou em levar esse homem para o hospital, não, para que ele recebesse um tratamento condigno. Ah, sim. De vez em quando aparece um grupo de mulheres que se dedicam a isso e dizem, vamos levá-lo. Nós o levaremos amarrado ao hospital para ele receber um tratamento condigno, mas a família tinha medo. Tratamento que se dispensava aos loucos naquele tempo, a família tinha medo de nem vê-lo mais. Então diziam assim, não, deixa ele aí, que pelo menos aqui ele está nos vendo e nós estamos vendo ele. Quer dizer, às vezes o excesso de cuidado, não é, cria um problema assim, maior. Mas várias pessoas foram lá dispostas a levá-lo para a capital para ele ser tratado. Queriam, inclusive, diz até o hospital onde queriam levá-lo, não deixavam levá-lo. E ele foi vivendo, o temperamento dele era terrível, como eu já expliquei para vocês. A rede, pronto, era o único bem dele, era a rede. Esse homem que foi visitá-lo, um turista da região, chegou na porta da Palhoça. Ele estava sentado na rede, com a cabeça na mão. Aí olhou para ele. De repente o olhar foi se transformando em fúria. Ele levantou-se, apanhou uma pedra, que não se sabe como aquela pedra, alguém deve ter jogado nele. Ele pegou aquela pedra e jogou
sobre o homem que estava visitando, com enorme violência. Então, o homem recuou e a pedra bateu na porta. Mas uma pedra que, se tivesse alcançado o seu destino, teria causado um problema muito sério, consequências muito sérias. Assim era aquele homem ainda, passado todo aquele tempo. Fazia 10 anos, quando ele escreveu essa carta, que ele tinha visitado esse homem. Agora a pergunta que ele fazia a Amália Domingos Soler, por quê? E por que tanto abandono? Me diga uma coisa, e os guias? E os mentores espirituais? E os anjos da guarda? Os guias espirituais, às vezes, perguntam para a gente também, como espírita, ué, os espíritos não fazem nada? Os guias espirituais não fazem nada? Ele não tem guia, ele era uma criatura terrível, mas, sem mais nem menos, já aparecia essa loucura nele. Ele não faz nada para ficar louco. Onde estão os guias? Onde estão os espíritos que não o ajudam? Como é que esse homem passa 32 anos órfão, abandonado de todo mundo? Não se pode dizer que a sua família constituída só por mulheres diminui-se aquele abandono, não podia chegar perto dele. E aí a Amália Domingos Soler também ficou impressionada com aquele fato. Por que tanto abandono? Antes de contar a história e de dizer por quê, o guia de Amália Domingos Soler disse essas coisas aqui que eu vou ler para vocês. Existem alguns espíritos tão depravados, fazem tão mau uso de seu livre-arbítrio, que a eles dura mais a orfandade. Veja, não está se falando da orfandade do papai e mamãe, fala-se da orfandade considerando os espíritos protetores e espíritos auxiliares. Porque eles não têm um espírito para ajudá-los. Dura mais a orfandade. Explicar por quê, eu botei aqui, explicar. Porque mesmo que um espírito bem intencionado se aproximasse dele, ele não o veria. Não o veria, porque ele ainda está mergulhado naquela sua psicosfera que era terrível. Basta você ver a provação em que ele se encontrava. Então ele não poderia, ele não ouviria. Se o guia espiritual lhe falasse, ele não ouviria. Porque recusam, eles recusam em seus desmandos todo o amor e a terna solicitude das almas que querem seu bem. Então, ele próprio rejeitou. Este espírito é assim, faz parte desse grupo. Existência horrível, mas merecida. Porque na criação, tudo é justo. Nós também gritamos. Às vezes algumas pessoas diziam assim, puxa, eu acho que você tem razão, eu creio na justiça de Deus, mas às vezes fica muito difícil a gente acreditar nessa justiça de Deus, porque não estuda, porque não procura se aprofundar. Aqui nesse caso, esse homem, ao invés de fazer conjecturas sobre o abandono dele, sobre uma possível injustiça divina, ele escreveu para pedir uma orientação e recebeu essa orientação. Aí o Espírito começa a dizer, este que hoje, que conheceste como Arcádio, era Gonçalo. Aí começa a explicar. Gonçalo existiu muitos anos de Arcádio. Era um conquistador bárbaro. Existia um povo que era conhecido pelo nome de bárbaros, os bárbaros. Invadiram também a Roma, deixaram-na em pedaços. Ele era um bárbaro. E ele saía invadindo as cidades, se apropriando do que lá se encontrava e fazendo barbaridades que não precisava em absoluto fazer. Porque existem coisas, minha gente, às vezes a gente vê acontecimentos nefandos, coisas que acontecem na guerra.
onde as vítimas sofrem nas mãos de soldados. Ah, mas isso é a guerra não pede isso, guerra não é isso. Agora as pessoas dão vazão aos seus instintos, às suas maldades, às suas perversidades. Olha como o Espírito diz aqui, espíritos depravados. Gonçalo era um deles. E ele saía, inventou de invadir o México, saía queimando e saía fazendo tudo o que queria e submetendo aos seus caprichos, de preferência, meninos e meninas, esmagando a cabeça dos idosos. Uma coisa. Se divertindo, ele e os seus, se divertindo muito com tudo aquilo. Um dia falaram para ele assim, deixa eu ver, que eu esqueci aqui o nome, viu, gente? Aí eu vou ler aqui. Azora. Disseram para ele, mas Azora, tu não conseguiste. Azora era uma cidade? Não, era uma jovem. Num daqueles povoados ali no México, existia uma jovem chamada Azora. Azora era uma espécie de espírito puro, de espírito simples, ingênuo. Passava os dias em oração, subia ao monte e ficava lá meditando, pedindo proteção para os seus irmãos e seu pai. Não fala na mãe dela, e talvez a mãe dela tivesse falecido quando ela nasceu. Os que ela adorava, pedindo por todos eles. A Zora era uma espécie de santa para aquelas pessoas, adorada por todos. Então o pai e os irmãos ficavam como que cercando a Zora, impedindo que alguma coisa ruim acontecesse com ela. Praticamente ela era mimada. Mas era uma jovem doce, era uma jovem virtuosa, era uma jovem temente a Deus, e bela, belíssima. Quando foram falar para aquele homem terrível sobre a Zora, então ele ficou... Gonçalo ficou muito surpreso, curioso também, a Zora. Por que não a Zora? Por que não? Eu tenho as mulheres que eu quiser. Eu tenho o povo que eu quiser. Meninos que eu quiser. Por que eu não tenho a Zora? Aí disseram, a Zora é difícil. A Zora vive protegida. A família dela faz uma espécie de exército em torno dela, para que nada de mal lhe suceda. Então ele diz, eu vou atrás de Azora. Já havia nele, sabe, lucubrações assim, maldosas. Ele era um espírito depravado. Então ele já ficava pensando o que faria com Azora, com as mocinhas que ia encontrar nessa cidade, os meninos, os rapazinhos que ele ia encontrar. Partiu em direção dessa cidade. Azora, alguma época, 2 dias antes, sentiu ou foi avisada. Então ela juntou seus conselheiros, porque ela os tinha, que eram os mais idosos da família, e disse assim, nós estamos para passar por uma grande provação. Grande provação. Vai abater-se sobre nós. Mas nós temos que ter confiança em Deus, e ela diz assim, sairemos dessa provação purificados pelo martírio. Mas, ai dos martirizadores, é o que a Zora diz. Juntavam-se, então, em conselho, para poder ver a melhor maneira de se defender daquele homem terrível, né? Do Gonçalo. Então, ela pediu para que a deixassem sozinha. Ela estava acostumada a se afastar da tribo e passar dias sem comer, sem beber, orando, meditando. E voltava ainda mais bela, voltava leve, sozinha.
E quando diziam, mas não é bom que tu te afastes sozinho, não, não acontece, ela era assim. Então ela pediu, porque o que se pelo acampamento corria de seguinte notícia: Gonçalo está armando acampamento ao redor da nossa cidade. Você sabe o que é armar acampamento, não é? Ninguém entra, ninguém sai. Então o que ele pretendia era vencer aquele povo dessa maneira. Não podia sair para caçar, para pescar, não podia nada. Morrer de fome. Tinha que se render. E o que ele pedia era as horas. Primeiro lugar, as horas. Mas ele também ambicionava as riquezas que porventura existissem. Então, ela pediu para ir orar, afastou-se, e sem que os seus soubessem, ela foi falar com Gonçalo. Ela foi falar com o tirano. O tirano ficou assombrado quando viu aquela moça, aquela linda, sem ninguém, 6 soldados ao seu redor, sem nada, indo na direção dele e dizendo: vou contigo para onde tu fores, onde quiseres ir, mas levanta acampamento e deixa em paz a minha família e os meus. É isso que eu te ofereço. A Zora ficou um tanto quanto, parece que hipnotizado. Porque a Zora, aliás, não, o Gonçalo não precisava prometer nada, ela já estava ali. Não precisava prometer nada, mas prometeu. E seus comandados ficaram muito admirados. Havia uma espécie de encantamento envolvendo aquela jovem. Gonçalo concordou e disse: tu ficas comigo, tu vais comigo. Ela disse: eu vou. Mas todas as vezes que Gonçalo tentava se aproximar dela para realizar as suas ideias nefandas, ela olhava para ele e botava a mão. Ele parava instantaneamente como hipnotizado. Ele não conseguiu tocá-la, em outras palavras. Ele não conseguiu tocá-la. Levanta acampamento e vou embora. No local, na aldeia, onde ficara o pai e os irmãos de Azora, ficam então sabendo o que havia acontecido. Azora havia se entregado ao carrasco. E o que é que eles sem saber do trato de Azora disse: eles ficarão lá e eu irei com vocês. Sem saber disso, eles planejam ir atrás. Nós vamos atrás, vamos resgatar nossa filha, resgatar nossa irmã, preparam um exército e vão atrás de Gonçalo para fazer a guerra contra Gonçalo e recuperar a Zora. Isso é impossível. Isso é impossível, porque Gonçalo era invencível. Eram muitos homens, eram homens carniceiros. Eram homens de grande maldade. Como podia aquele agrupamento de homens bem intencionados e não habituados a lutas vencerem essa situação? Mas eles foram. Gonçalo ficou sabendo. Eis que vem aí um pequeno exército formado pelo pai da tua noiva. E também seus irmãos, todos armados, dizem que vão te matar. E então, aquele encantamento, que por algum tempo sobreviveu entre eles, aquele encantamento morreu. Porque o instinto selvagem de luta, de guerreiro, veio à tona. E Gonçalo sentiu de ódio, pois ele havia retirado o seu exército. Ele havia deixado a cidade em paz. Como podia agora dizer que iam matá-lo, que iam acabar, que iam destruí-lo? Que absurdo e que prepotência! Um grupo de homens mal armados e que não sabiam nem lutar. Então a Zora percebeu que perdia o domínio sobre ele. Ele então manda que o exército dele se adiante e pegue todo mundo, todo o pessoal de Azora, pai, irmãos e todos os demais componentes do grupo. Arrasta-os para o acampamento deles. Azora se vê perdida. Vê o pai
acorrentado a um poste, cheio de insetos em cima, um tipo de insetos que eles tinham lá, então eles jogavam alguma coisa, um mel, alguma coisa sobre o prisioneiro. O prisioneiro era quase comido vivo pelos insetos. Ela não aguenta ver aquilo. E na frente do próprio pai, esse Gonçalo, desonra a Zora. Ela estava até então protegida. Mas o instinto do pai e dos irmãos de defendê-la, que a gente também não pode criticar, derrubou a magia que persistia em torno de Azora pelas suas preces, meditações, pela sua bondade, caiu por terra, porque era uma carga muito grande de belicosidade, de guerra, de ódio. Era uma carga muito grande. Então ela sentiu que estava nas mãos de Azora. E aí segue-se uma carnificina. Azora faz o que quer com ela. Mata o pai assiste à morte dela, porque ela não aguenta ver o pai daquele jeito. Ela ficou meio hipnotizada, porque vocês sabem, quando às vezes a gente está colhida num momento dramático, entrar em concentração é difícil. Concentrar-se, orar, comunicar-se com o alto é muito difícil. De repente ela ficou como uma mulher, ela ao contrário, ela era hipnotizada. Cortou-se o elo que a unia aos espíritos superiores, com tanta belicosidade, violência e ódio e tudo mais. Então foi uma carnificina muito grande. O Gonçalo matou todos da família dela, todos os moradores daquele pequeno povoado. E prosseguiu na sua jornada de destruição, de desmando, de maldade, de depravação. Prosseguiu durante muitos anos até ser assassinado por um dos seus escravos. Passou para o outro lado. Passou para a pátria verdadeira, onde nada se esconde. Então, Gonçalo tinha a resgatar todos aqueles crimes. Aí, pense agora naquele homem atado ao poste. Aqueles 32 anos de sofrimento, em meio às sujidades, em meio aos monturos, sofrendo fome, frio. Só não sofria fome, eles empurravam a comida para ele, mas ele próprio jogava a comida de volta. O sofrimento foi intenso. Então, se você pensar, aí eu volto para essa parte aqui em que o Espírito diz assim, veja, ele diz assim, bem claramente, sua expiação deve igualar-se à gravidade de sua culpa. Dura lex, sed lex. Tá bom, meu latim? A lei é dura, mas é a lei. Então, quando você vê um caso muito sério, um sofrimento muito grande, sim, apiede-se. Ajude o quanto você pode. Alivie aquela expiação. Mas não cogite de injustiça da parte de Deus. Lembre-se disto que eu vou ler novamente. É uma coisa tão pequena. Sua expiação deve igualar-se à gravidade da sua culpa. Tal culpa, tal expiação. E é nesse caso de causa e efeito que eu ainda vejo a existência daquela lei, olho por olho, dente por dente. Vocês veem? Porque isso foi em tempo anterior até a Moisés. Olho por olho, dente por dente. Mas a lei de causa e efeito cobra. A menos que
Não, agora vamos aliviar a barra. A menos que, antes que a cobrança bata na minha porta, eu alivie a dívida. Claro. No livro de André Luiz, nós vemos que ao homem da terra é dado modificar o seu karma todos os dias. Eu não preciso sofrer exatamente aquilo que fiz outrem sofrer, a menos que eu permaneça a mesma, o mesmo espírito mesquinho de outrora. Mesmo espírito mesquinho e odioso e odiento e vingativo que criou o problema, esteja hoje em dia reencarnado com outro nome. Se não mudou, meu caro, aguenta aqui, vai cair, a pedra da lei de causa e efeito vai cair em cima de você e esmagá-lo. Assim se explica a justiça da reencarnação. O que você causa a outrem será causado a você mesmo. E essa história pode ser constatada para quem comprar ou adquirir ou ler, não, parece que está na biblioteca. Amália Domingo Soler, Reencarnação e Vida. Se eu não me engano, é o nome do livro dela. E é livro antigo. Agora, apresentam-se muitas perguntas, algumas pessoas que querem fazer-me crer que não há justiça na reencarnação. Eles me fazem perguntas. Quantas vezes a gente reencarna? Não sabemos. Nem sabe dizer. Porque você entra para fazer um curso que pode ser feito em 5 ou 10 anos. Se você for aluno aplicado, você faz o curso em 5 anos. Se você é relapso, você faz em 10. É mais ou menos assim. Então, não se pode dizer com precisão, nem arriscando quantas existências. Apenas um dia eu perguntei ao espírito o seguinte: quantas existências são necessárias para que o ser humano domine a virtude da justiça? É porque sempre me atraiu muito o fato de que, no Evangelho, o Cristo é chamado mestre da justiça. Por que o mestre da justiça? Então, perguntei: quantas encarnações são necessárias para a pessoa chegar a merecer ser assim, entendido em justiça? Então, o Espírito disse a mim: quando o Espírito não tem mais nada a ressarcir, não tem mais débito nenhum, umas 4. Aí eu disse: não entendi. Se o Espírito já resgatou todos os seus débitos, não tem ninguém com raiva dele, ele não está com raiva de ninguém, para perseguir uma virtude, a virtude da justiça, ele tem que reencarnar pelo menos 4 vezes. Na mesma linha, procurando desenvolver a justiça. O espírito de justiça. Uma coisa é muito séria. Claro que enquanto ele persegue o desenvolvimento dessa virtude chamada justiça, ele desenvolve também outras virtudes. Ele vai desenvolver a humildade, ele vai desenvolver a fraternidade e outras coisas, mas a perseguição mesmo é pelo título à justiça. Ele quer ser conhecido, ele quer ser um homem justo. Muito difícil, né, ser justo aqui na Terra, que às vezes a gente faz um julgamento achando que fez, depois conhece o outro lado da moeda, daquele fato que a gente havia julgado. Eu já tive a oportunidade de refazer muitas vezes o meu pensamento, porque a gente tira uma conclusão acerca de uma coisa, porque não conhece tudo sobre aquele fato. E quando conhece tudo, a conclusão já muda. Então, é muito difícil praticar-se a justiça. E ser justo por excelência vai exigir de mim e de qualquer um de vocês, depois de termos ressarcido dos nossos débitos, 4 existências somente tentando ser justo.
Então, deixa eu ver aqui. É por isso que quando a gente vê grandes expiações, acontecimentos muito dolorosos, a gente vê tanto pela televisão, amigos nossos de outras regiões, notadamente da Europa, do Velho Mundo. Notadamente do Velho Mundo. Enquanto aqui nós estamos às voltas com o Covid, lá eles se encontram às voltas com o Covid e mais uma porção de coisa, e mais terremoto, e mais tufão, e mais furacão, e mais enchente. Vejo isso pela televisão, sempre que liga a TV, qualquer um pode ver isso. Nós estamos sofrendo praticamente por conta do Covid. Porque o que nos vem é decorrente do Covid, como, por exemplo, desemprego. É decorrente do Covid. Então, vem o desemprego, vem a separação das pessoas que se amam, tudo por conta do Covid. Mas aí o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, quanto maior o sofrimento, a angústia, tanto maior foi o erro do passado. Tanto maior foi o erro do passado. Aí o Espírito um dia disse a mim que existem pessoas que gostam muito de dizer, de falar dos seus infortúnios. Olha, porque eu fiz um mau casamento. Olha, porque os meus filhos não me respeitam. E porque eu tenho tais problemas e sou perseguida também no emprego. Ele disse, se essa pessoa soubesse o que o espírita sabe, quanto maior os seus problemas, mais erros você cometeu no passado. Cala a boca. Cala a boca. Não dê pistas sobre o seu passado kármico, não. Deixe de dizer o quanto é infeliz, porque quando você diz o quanto você é infeliz, você está dizendo o quanto você fez infelizes no passado. Melhor ficar calado. Sofrer, todos sofrem. A diferença está nas queixas intermináveis que alguns gostam de fazer. Bem, aí eu trouxe também para falar para vocês, já que estamos no assunto da reencarnação. Ele fala que esse é outro antigo, né? Trabalhadores de primeira hora, Gabriel Galani, um cientista. Então, Gabriel Galani, ele sugere aqui umas coisas que nos remetem à reencarnação. Ele não está falando exatamente de reencarnação. Nossa, ele diz tantos nomes, sabe que vai ser cansativo eu estar pronunciando. Olha. Ele diz aqui, eu certa vez perguntei na aula de psicologia, na faculdade de formação de professores, curso de letras, na aula de psicologia, eu estava começando no espiritismo, eu estava louca que o professor entrasse no assunto inteligência. O professor não entrava. Quando eu esperei todo mundo saí também com ele e disse, professor, o que o senhor acha da inteligência? Ele olhou para mim, que coisa. Ele disse assim, tem a ver com o espiritismo? Ah, ninguém sabia que era espírita. Eu era uma espírita neófita, eu não dizia a ninguém que era espírita. Sabe por que eu não dizia? Porque eu não tinha respostas para dar. Eu era muito iniciante. E eu temia que se os outros soubessem que eu era espírita, o número de perguntas em cima de mim. Aí eu fiquei muito admirada quando ele disse, isso tem a ver com o espiritismo. Aí eu disse, mais ou menos. Ele disse para mim, a inteligência é hereditária. De todas as respostas, a pior que eu esperava era essa. Sério? Hereditária? Então quer dizer que se meus pais não forem inteligentes, não adianta que eu não serei? Aí ele diz, não pode ser interpretado assim, não. Pais muito inteligentes, os filhos às vezes não têm condição de desenvolver a própria inteligência, isso não quer dizer que eles não a possuam. Foi assim que eles saíram dessa.
Mas aí, eu estava naquele tempo de começar a ler, e como é que eu comecei? Eu comecei na base mesmo, os trabalhadores da primeira hora. Então, aqui nós temos, assim, Sócrates e Temístocles, dois filósofos da antiguidade, só tiveram filhos indignos. Entre os romanos vê-se o mesmo. Quer dizer, pessoas notáveis que possuíam filhos idiotas. Mas eles estão usando a palavra idiota não como a gente usa. Com problemas mentais, eles chamavam idiotas, com problemas mentais. Grandes homens tiveram filhos com problemas mentais. E vice-versa. Homens idiotas também tiveram filhos que se notabilizaram pelo brilho da sua inteligência. Então, não é hereditária. É uma coisa que vai passar de pai para filho. Então, ele segue aqui dando exemplo. Handel, com 10 anos, compunha motos que se cantavam na igreja de Halle. Com 10 anos, ele compunha músicas religiosas. Pronto. Aos 10 anos de idade. Mozart, muitíssimo conhecido por todos nós. Eu digo assim como quem acabou de falar com ele há pouco. Mas ele é conhecido por todos nós, que lemos muito sobre ele e assistimos filmes. É notório que na idade de 4 anos, 4 aninhos, executava uma sonata. E sua faculdade musical desenvolveu-se tão rapidamente que aos 11 anos compôs 2 pequenas óperas. Isso indica o quê? Uma inteligência privilegiada? Segundo os espíritos, não, porque não existe privilégio na criação. Existe o fato, aí existem espíritos que viveram existências anteriores ligadas à música. E ao reencarnar, trouxeram consigo as lembranças, ou pelo menos uma boa parte delas, nunca se traz todas. Eles estavam lembrando o que tinham feito em vidas anteriores. É assim que o Espiritismo explica. Mas justo, eles têm aquilo que conquistaram no passado. Beethoven já se distinguia aos 10 anos como músico. Chamam-no o Deus da música. Paganini, aos 9 anos, fazia concerto no Teatro de Gênova. Que idade? Aos 9 anos. Aos 6 anos, Meyerbeer possuía bastante talento para dar concertos muito apreciados. Outros também que a gente encontra no disco de meditação. Liszt, maravilhoso virtuoso. Aos 14 anos, escreveu uma ópera chamada Castelo de Amor. Aos 14 anos. Ó Deus, quem me deu inteligência tão privilegiada? E por que tu deste para ele e não deste para mim? É isso que a gente tem vontade de perguntar. Porque não dei nada de presente, minha filha. Ele conquistou. Ele se dedicou em vidas anteriores à música com afinco. Você sabe que esses musicistas, eles eram talentosos e quando começavam a compor a música, eles não paravam nem para dormir, nem para comer. Eram de uma dedicação extraordinária. Natural que na existência seguinte herdassem da própria dedicação, do próprio esforço. Mas ninguém por aí explica, não, essa questão de gênios, essa questão de crianças notáveis. Agora estamos tendo meninos fazendo vestibular em faculdade de medicina. Nós estamos tendo, de vez em quando a televisão mostra. Não se explica. Não se explica. Recebeu de Deus uma inteligência maior, coisa que o espírita não aceita. Aí ele diz aqui, Rubinstein, aos 11 anos, excitou a admiração universal pela beleza do seu toque ao piano. Rubinstein, aos 11 anos. Aos 11 anos,
Saint-Saëns, virtuoso e precoce, aos 11 anos, dava seu primeiro concerto de piano. Tinha apenas 16, quando fez executar sua primeira sinfonia. Tem gente pra caramba, viu? Porque às vezes a gente fala, cita geralmente Mozart, Beethoven, Liszt, aquele outro do violino, Paganini, assim a gente cita, mas é muita gente engrossando essa fileira de jovens virtuosos, de crianças prodígio. Pepito Ariola, aos 3 anos e meio, esse aqui, a própria pessoa, Gabriel Delany, assistiu Pepito Ariola no Congresso de Psicologia. O jovem Pepito Ariola, que aos 3 anos e meio, improvisava ao piano várias áreas, que é um estilo de música. Com 3 anos e meio. Nem alcança. Ele nem alcança lá embaixo os pedais. E ele já fazia esse tipo de coisa. Então, aqui ele cita estes fatos e vai adiante. Harry de Heineken falava 3 línguas, com 2 anos de idade. Eu tenho 75, só falo uma e muito mal. Então, essas coisas notáveis chamam nossa atenção. O que há por trás disso, meu Deus? Aos 4 anos, Batista Razan mostrava no violino uma grande virtuosidade. Aos 4 anos, se me desse o violino, eu quebrava ele. Eu não ia saber para que era aquilo. Primeiro concerto de Mozart, 6 aninhos. E bem, é tão grande, porque ele sai dizendo assim, os que foram notáveis na música, os que foram notáveis na engenharia, os que foram notáveis nisso, naquilo, naquele outro. É assim que ele faz. Esse livro é formidável, né? E os pintores? Aqui tem um dos mais belos gênios da Itália, Miguel Ângelo. Com 8 anos, 8 aninhos, Miguel Ângelo. O mestre dele chamou o pai dele e disse assim, leve seu menino, porque eu não tenho mais o que ensinar para ele, não. Ele tinha 8 anos de idade. É evidente que o que ele não aprendeu ali, aprenderam outrora. Mas é tão fácil entender assim, nossos irmãos, infelizmente, não acham. Rembrandt. Desde criança, gosto pelo desenho. Antes de aprender a ler, ele desenhava como um grande mestre, antes de aprender a ler. Marcel Lavalard foi recebido num salão lá na França. O primeiro quadro dele, como notável, 12 anos de idade. E olha, aqui tem uma coisa interessante. Com 10 anos e 11 meses, morreu um jovem fã de Keffer de Bugs. Desculpa aí a pronúncia, viu? Vai do jeito que sai aqui. Deixava 350 quadros. Era notável. E o que acontece é que teve um deles, eu estou procurando quem era eles. Não foi Hermógenes, que com 15 anos já ensinava retórica? Quem foi? Proposições Euclides, Erickson. Existe um deles que morreu. Aqui, achei. Paratier Jean-Philippe. Sabia, aos 7 anos, o alemão, o francês, o latim e o hebraico. 2 anos depois, compôs um dicionário com os mais difíceis vocábulos. Aos 13 anos, ele verteu do hebraico para francês um livro muito famoso. Do hebraico para o francês. Se eu não me engano, parece que hebraico é o grego, que não tem vogais, só tem consoantes, né?
o que torna a dificuldade maior ainda. Foi recebido como professor na Universidade de Halle. Fez tantas dissertações na Biblioteca Germânica. Esgotou-se de tanto trabalhar. Esgotou-se, e com 19 anos morreu. Quer dizer, a cabecinha dele trabalhava tanto. Tinha tanta coisa para fazer, para dizer, para ensinar, e ele saiu fazendo tudo o que queria, podia, sabia. 19 anos extinguiu-se aquela chama. Porque o vital, não é? A chama vital se extingue. Não pode ser forçada tanto assim. Então, ele, aos 19 anos, morreu praticamente sem doença nenhuma. Morreu de esgotamento nervoso. E eu acho assombrosa a história dele. Henry, de Hennig, aos 2 anos sabia 3 línguas. Aprendeu a escrever em alguns dias. E logo se exercitou em fazer discurso. Aos 2 anos e meio, prestou um exame de geografia e história moderna. Aos 2 anos e meio. Ele só tomava o leite da ama de leite. Ele tinha uma ama de leite, coisa que outrora era muito usada. Então, ele já tinha 2 anos e meio. Acharam errado que com 2 anos e meio ele ainda mamasse. Então, eles disseram, está na hora de desmamar esse menino, porque esse menino, ele é um gênio. E como ele vai continuar mamando? Desmamaram o menino e ele morreu. Sem o leite da ama, sucumbiu. Porque era só do leite que ele conseguia, sei lá, trabalhar com aquele alimento. Ele não aguentava mais alimento nenhum. Existem pessoas, existem crianças também que desde ter a idade não comem carne, quando são forçadas a comer a carne, elas adoecem e podem morrer. Porque o espírito já está, como é que se diz, moldado naquela situação. Eu li para vocês e não vou ler o resto não, viu? Eu sei que tem gente aqui no campo dos negócios, meninos com 10 anos de idade resolvendo os negócios da família e enriquecendo a família, fazendo negócios. E isso aqui vocês leem todinho aqui nesse livro. Por isso que eu digo que olha, eu posso me livrar de livros novos, dos velhos eu não me livro não. Para encerrar, nós que nos propomos falar sobre reencarnação e justiça, queremos apenas, eu estou falando de espírita para espírita, quando não são espíritas, surgem muitas perguntas. Quantas reencarnações eu vou ter? Eu posso saber quantas reencarnações vou ter? Não sabe, porque ninguém sabe quantas reencarnações você vai desperdiçar. Então, ninguém pode saber quantas reencarnações, você vai ter quantas necessitar. Mas reencarnação não é uma coisa lá da Índia, dos orientais, que não tem nada a ver com a gente. Não. Existe mais livro de reencarnação americano do que indiano. Reencarnação está em toda parte. Na Índia, ela é melhor entendida. Algumas vezes, bem mistificada, porque tem aquela coisa das castas. E é ainda o que está atrapalhando lá na Índia a evolução. Mas eu acho que hoje nós terminamos, não é? Para mostrar que tudo que nos acontece tem um porquê. E o porquê de estarmos passando por essa situação tão séria. Tem pessoas que me fazem tantas perguntas e dizem, Sueli, você acha que depois disso vem coisa pior? Aí eu para ser sincera, contempla a humanidade, contempla. Vê pela televisão o que está acontecendo. Vê. A humanidade está melhorando ou piorando? E depois não me pergunte mais se o que vem pode ser melhor ou pior. Mas, me dá uma grande esperança, o livro de João. Mas por causa daqueles que ele amava, por causa daqueles que eram os escolhidos, ele abreviou aqueles dias.
Temos fé e confiança, porque nós temos a vacina por aí. Tem gente que não acha que a vacina é má, que pode matar-nos. A vacina é uma resposta da providência divina aos anseios de um povo sofrido, torturado e já tão entristecido por ver desaparecer os seus entes queridos. É a grande resposta divina. Quantos cientistas dedicados que não almoçam, que não dormem, que ficam ali no laboratório sobre tubos de ensaio, uma vacina para salvar a humanidade, e já está aparecendo tantas. Poxa, não sabem reconhecer a resposta da providência divina para a humanidade que sofre? Deus é bom, Deus é Pai, como diz a canção, Deus é bom para mim. Que Jesus nos abençoe, a todos nós, vocês, seus lares. Deus abençoe. Aleluia, quero agradecer, em nome da fé, em nome de todos nós aqui que escutamos a sua palestra, como nos lembrou, né, da importância da gente valorizar cada momento da nossa vida e tentar nos entender, nos conhecermos mais internamente, para a gente conseguir ver quantos talentos a gente traz também de outras vidas e conseguir aproveitar melhor, né, esse na nossa existência. É muito importante nos lembrar isso. Tanto as nossas provas que nós estamos passando aqui, como também os talentos que a gente tem capacidade de desenvolver, sempre em prol do bem, né? Acho que essa é a principal função da nossa vida aqui na Terra. Então, agradeço demais pelas suas palavras, pela sua palestra maravilhosa. Quero convidar, então, agora a todos nós para fazermos a nossa prece de encerramento. Com os nossos olhos fechados e, mais uma vez, em sintonia com o nosso Pai, com o nosso querido Mestre Jesus, que nos permite sempre passar esses momentos semanais de aprendizado, de reflexão. Obrigada mais uma vez, querido Mestre, por tudo que fomos intuídos a refletir, a ouvir. Obrigado por essas lembranças importantes, por todas essas reflexões que vieram à nossa mente, lembrando a cada um de nós momentos de nossa vida que nós podemos enxergar a partir das histórias que foram aqui contadas, a partir dessas experiências, para nos mostrar como é importante termos presente que a energia de cada um faz o equilíbrio da energia do universo. Obrigada, meu bom Deus. Obrigada, queridos irmãos espirituais, trabalhadores da fé, por mais este momento de aprendizado e reflexão. E assim, com a tua permissão, Mestre Jesus, damos por encerrado a palestra pública da tarde de hoje. Que Deus acompanhe a todos. Que assim seja. Que assim seja. Beijos e abraços para todo mundo, todos vocês. Felicidades. Felicidades. Obrigada, pessoal. Fomos criados para isso, para felicidade. É isso mesmo. Fiquem com Deus. Até mais.